Nós vamos pensar nesta noite, apesar de termos um subtítulo, vamos pensar sobre o tema Cristo é vida, quem crer nele viverá. Esse é um texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o livro de João, capítulo 11, que nos informa algo importante para mim, para você e para toda a sociedade cristã. Esse texto informa que a razão pela qual Jesus não foi curar Lázaro, quando soube que o amigo estava doente, era o amor. E talvez você se espante nesta noite, por que Jesus não foi de imediato curar Lázaro? Porque ele o amava. Pastor, o senhor está certo do que está falando? Estou. Jesus não foi curar Lázaro, ou logo depois que morreu, 2 dias depois, porque ele o amava. O Senhor ficou onde estava e decidiu por deixar Lázaro morrer. Essa foi uma decisão proposital de Jesus, de propósito, e ele fez isso simplesmente porque amava Lázaro. E o texto deixa bem claro isso, nos versículos 5 e 6 do texto lido. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Versículo 6, ouvindo, portanto, está aí o portanto trazendo uma diferença no texto. Portanto, por amá-lo, ou por amá-los, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, ele recebe a notícia, sabia que Lázaro estava doente, mas por amá-lo, ou por amá-los, tanto Marta, Maria e Lázaro eram queridos de Jesus, ele fica mais 2 dias aonde ele estava. Ele ficou lá de propósito. Então Jesus amava Lázaro, assim como amava as suas irmãs. Ele então decidiu ficar e não atendeu a solicitação de Marta. E muitos questionam até nos dias de hoje essa negativa de Jesus, mas ele não atendeu e não foi socorrer o irmão de Marta, o irmão de Maria, não foi lá socorrer Lázaro, seu amigo, a quem ele amava. Escolheu então esperá-lo morrer. E a justificativa de Jesus por fazer isso, e ele dá essa explicação e deixa bem claro o fato de ter deixado Lázaro morrer, era porque ele o amava, era amor de verdade. Podemos ver isso no versículo 4. A doença de Lázaro não acabara em morte, embora ele morrera. Embora ele morrerá. Esse não é o alvo ou objetivo. A enfermidade que o matará aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Então a enfermidade de Lázaro não estava ali para um simples espetáculo miraculoso, não. A enfermidade de Lázaro, e após vir a morte, era para que o nome de Deus, a glória de Deus, fosse de fato vista na vida de Lázaro, na vida daquele homem, para que o Filho de Deus também fosse glorificado, fosse exaltado na vida de Lázaro. Então, a doença de Lázaro não acabara em morte, ou simplesmente morte, embora ele morrerá. Esse não é o alvo e o objetivo. A enfermidade que o matará aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Então, para a glória de Deus e para que também Jesus viesse ser exaltado, glorificado. Para isso Lázaro passou por esta enfermidade também, pela morte, e morte é esta que Jesus esperou acontecer. Então, queridos, era mais amoroso da parte do Senhor passar Lázaro pela morte e as irmãs pela dor do luto, posto que elas, naquela situação, receberiam de fato a revelação da glória de Deus.
e mais da glória de Cristo. Então, ele preferiu amar Marta, amar Maria, amar Lázaro, para que a glória de Deus fosse revelada, a glória de Cristo fosse revelada, e isso deveria acontecer, porque para eles seria muito melhor, a glória de Cristo, de uma forma que a saúde de Lázaro, se ele tivesse sido apenas curado, não traria essa revelação da glória de Deus, como trouxe após a sua morte. Porque isso acontece na nossa vida, algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes não revela de fato quem Deus é. Às vezes você recebe alguma coisa, mas você não compreende que veio de Deus. E este fato da morte de Lázaro ia revelar a morte, a vida, a glória de Deus e a glória de Cristo. A saúde simplesmente sanada não revelaria isso. Jesus, isso é fato, ele nos ama, e ele nos ama revelando-nos a glória do Pai a nós. Ele nos ama revelando a glória do Pai a nós. Ele nos ama revelando a glória do Pai também a partir de si mesmo. Essa é a prova desse amor de Jesus, amor este que levou na cruz para morrer por nós, e após 3 dias ressuscitar, e hoje vive está. Amor este que leva este homem que não tinha pecado algum para a cruz. Então, da parte de Deus Pai, revelar-nos a glória do Filho é de fato amor e de fato amar. Então, a partir do momento da doença até a morte, o desejo de Deus era revelar a glória dele e a glória do Filho. Alguns certamente não entenderão ou não vão entender o que de fato vamos pensar aqui nesta noite, mas saiba que essa verdade é absolutamente fundamental no Evangelho escrito por João, no livro de João, quanto para toda a Bíblia. Capítulo 1, versículo 14 de João diz assim, e o Verbo, o Filho eterno de Deus, se fez carne, tornou-se homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no versículo 16 do capítulo 1, João relata a demonstração dessa glória divina para nós, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, Deus revela-se a nós, e a partir da morte de Cristo, da sua ressurreição, e Ele estando vivo, Ele está se revelando a nós, e vai mostrar a sua graça sobre nós. Para quê? Para que tenhamos vida. Então, o padrão é este: Deus revela a sua glória no Filho Jesus Cristo, glória como do unigênito da parte do Pai, e nós a contemplamos, essa glória a partir da nossa fé, fé essa outorgada por Deus. Nós contemplamos a plenitude dessa glória, e é assim que nós vamos receber graça sobre graça. Então, a partir da revelação do próprio Pai através do Filho a nós, eles precisavam passar por esse momento. A morte era necessária, a morte de Lázaro. Assim é que a revelação encarnada da glória de Deus em Cristo, culminando com a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então podemos dizer que Ele vive, e de fato Ele vive, Ele ressuscitou. E essa é a nossa contemplação. Queridos, se você não tiver no seu coração a contemplação dessa glória pelos olhos da fé, pois é a forma como nós recebemos graça. Se você não contemplar mais a glória de Cristo a partir da revelação dele a nós, uma vez que morreu, ressuscitou e está vivo, não adianta você contemplar mais nada, porque você vai viver uma vida inócua. O Senhor nos revela graça e glória em Jesus, nós o contemplamos, graça e glória pela fé, e assim somos salvos e santificados a partir do próprio Cristo.
E isso tem que ser algo que contemple o nosso coração plenamente. Nada é mais importante do que contemplar a glória de Cristo em nós. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. De glória em glória somos transformados, contemplando a imagem do Deus invisível, o Cristo que ressuscitou e está vivo. Isso tudo aconteceu porque Deus, através de Jesus, amava Lázaro, amava Maria e amava Marta. Ele ficou mais de 2 dias e os deixou caminhar pelo vale da sombra da morte por esses dias. E depois foi e mostrou a eles a sua glória. Foi isso que Jesus fez. Esperem aí, vocês vão sofrer um pouquinho, vocês vão chorar um pouquinho, mas eu vou até aí, eu vou. Então vamos olhar para Jesus e caminhar com Ele até Betânia, e vamos ver a manifestação da glória, ou da gloriosa forma dele amar Lázaro, amar Marta, amar Maria, como nos amou. Foi dessa forma majestosa, gloriosa, que Cristo demonstrou o seu amor, ou o próprio Deus demonstrou o seu amor, entregando o seu Filho por nós. Então João, capítulo 11, versículo 17 a 19, diz: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Aqui nós vamos ver o amor de Jesus por Lázaro. 4 dias. E eles estão aqui dizendo, queridos, que o Senhor, nesse momento do texto, que Jesus não amava Lázaro. Jesus havia dito que ele não ia, era de propósito, e eu disse que ele o fez porque eu amava. E quando ele demora, as pessoas começam a questionar. Disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Então eles afirmam: o Senhor demorou, o Senhor não o ama. Eles estão afirmando aqui que Jesus não amava Lázaro por ter demorado. Já tem 4 dias que ele está morto, está enterrado, já cheira mal. João mostra que Jesus, ele não estava longe, apesar de demorar 3 ou 4 dias para chegar. Essa é talvez a pior percepção que temos de Jesus. Apesar de algumas coisas não acontecer, o fato disso não acontecer, ou dessas coisas não acontecerem para nós, as coisas que a gente espera serem boas para nós, não quer dizer que Deus está longe. Essa é uma percepção nossa, era a percepção do povo. João vai mostrar que Jesus não estava longe, apesar de ter demorado 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Se ele corresse um pouco mais, ele chegaria, e João mostra isso bem claro, ele não estava longe. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Então, antes mesmo de Jesus entrar em Betânia, algumas pessoas diferentes confrontaram a pessoa de Jesus, questionando o amor dele por Lázaro. Você pode ver isso nos versículos 17, 18, 19. João intenciona e mostra que nós devemos de fato checarmos o que esse povo estava mostrando ou falando de Jesus. É assim que o Senhor o amava? O Senhor demorou, estava só a 3 quilômetros. O versículo 6 nós lemos o seguinte: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Todo mundo sabia, queridos, que essa tinha sido a atitude de Jesus. Ele não foi. Eu não vou, ponto. Ninguém vai me mudar a minha vontade. Eu não vou. Todos sabiam que Jesus, se quisesse, teria chegado a tempo e teria inclusive sarado aquele homem. Todos sabiam, pois o que ele mais ouviu foi: o Senhor poderia tê-lo curado caso tivesse chegado a tempo.
Então eles sabiam que Jesus podia curar. E talvez, trazendo para o nosso tempo, seja para nós um momento de refletirmos. Jesus está a 3 quilômetros, Ele não está longe, e você sabe que Ele não está longe, e Ele tem poder para curar. E a fé deste povo era uma fé diferente daquele homem que tinha poder, daquele centurião que sabia quem era ele, que tinha poder de mandar o servo fazer o que deveria fazer. Ele tinha o poder na mão e poderia dar ordem para que o servo fosse e executasse uma função que ele ali quisesse. E ele então olha para Jesus, diferente desse povo aqui de Betânia. Ele diz assim: basta só uma palavra tua. Ele não perguntou, ele não questionou: Jesus, vamos na sua casa? Não, basta apenas uma palavra sua. E às vezes nós queremos, assim como esse povo, que Jesus esteja de fato presente no momento que desejamos. Aquele povo achou que 3 quilômetros era rápido e perto para que Jesus ali estivesse. O Senhor poderia tê-lo curado. Então eles sabiam que Jesus poderia ter curado. Então por que não disseram: basta apenas uma palavra tua? O Senhor não precisa ir lá, o Senhor só precisa dar uma palavra. Isso é fé. E eles sabiam que Jesus podia curá-lo. Agora, diziam eles, não adianta, ele já está morto há 4 dias, dentro do túmulo, já cheira mal. Ele também é questionado por Marta. Ela chega de uma forma educada, mas chega questionando o amor de Deus, questionando o que Jesus havia dito. Ele tinha dito: essa enfermidade é para que a glória de Deus seja revelada, e porque eu os amo, eu vou esperar o melhor momento para que essa glória se torne mais evidente. E aqui estava Jesus na hora exata. E é isso, queridos, Jesus não demora, Jesus chega na hora exata, não na hora que queremos, mas na hora exata, a hora dele. Jesus chega na hora dele, não na nossa. Ele chegou na hora exata, ele chegou no dia certo. No 5º dia, era o dia certo, na hora exata. Jesus chegou na hora exata, segundo Deus. A hora exata, João fala bem claro, e o povo não entendia isso. Mas Marta, no versículo 20 e 21, ela diz: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela poderia ter dito uma só palavra sua. Não, ela questionou. Ela questionou o amor de Jesus para com o irmão, questionou o amor de Jesus para com ela, para com a irmã e para com todo o povo. Jesus amava. O fato dele ter demorado de propósito, não quer dizer que ele não amava. E é um engano de muitas pessoas achar que as coisas, por não serem feitas na hora que queremos, a outra pessoa está, é fato que isso existe, mas está com uma vontade, ou porque não gosta de você. Não, porque tem o tempo para que seja feito. Maria, versículo 32 diz: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Questionando também o amor de Jesus, a decisão de Jesus. Quem era Maria, quem era Marta, quem era o povo para questionar o amor de Jesus, o amor de Deus, a decisão de Jesus? Quem era o homem, ou quem é o homem? Versículo 35, as pessoas presentes no velório, porque tem pessoas que vão para o velório só para ficar contando piada, história, né? Eram essas daqui, iam lá para sorrir, contar piada, tomar o cafezinho. João 36 e 37, Jesus havia acabado de chorar. Então, as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Eles nem sabiam porque Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, está chorando. Choro não diz se você ama ou não.
E uma doce ilusão desse povo, que Jesus não chorou porque amava Lázaro. Uma doce ilusão. Choro nunca vai dizer se você ama ou não, ou se você adora a Deus ou não. Às vezes você chora na adoração, mas está lá com seu coração cheio de trevas. Versículo 37 diz: outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Então vejam, alguns entendiam que Jesus, por ter chorado, amava Lázaro. Outros entendiam que ele poderia ter curado Lázaro, uma vez que já havia curado o cego. Então eles andavam e perseguiam Jesus, observando o que Jesus estava fazendo. Sabiam que era Jesus, mas fizeram aqui algumas conjecturaram, mas de uma forma negativa. Jesus escolheu amar Lázaro e suas irmãs, não indo imediatamente para socorrê-los. Essa era a maneira que Deus havia entendido revelar o seu amor este de verdade. Alguns textos foram lidos aqui. A primeira carta de João vai dizer a respeito do amor. Este povo não entendia amor de verdade, eles não sabiam que era amor de verdade. Jesus estava ali apresentando o amor de verdade. Esse amor de verdade, Jesus ia revelar a glória, e aquele momento seria o ápice da revelação da glória. Ocorre que agora o atraso soberano e amorosamente premeditado por Cristo, visando um bem maior, traz uma impaciência para esse povo, e revela a graça e a glória está sendo usada contra Jesus para questionar o amor dele pelo amigo. Então Jesus atrasou, então ele já não é mais Jesus, ele não vai curar, ele não pode mudar a sorte do amigo. Onde está a fé que outrora elas tinham, que outrora o povo tinha? Onde está a fé daqueles que viram Jesus curar o cego? Então o atraso anulou tudo aquilo, a demora anula tudo que Deus faz. Estavam questionando o amor e as intenções de Jesus, era o que eles estavam fazendo, porque disseram: se ele tivesse vindo imediatamente, ninguém estaria chorando agora. Miseráveis pecadores que somos. Falamos que acreditamos, mas no primeiro problema reclamamos, questionamos, achamos que Deus está à nossa disposição. Miseráveis pecadores que somos. Como Jesus respondeu aos questionamentos a respeito do povo em relação ao amor dele por Lázaro? O Senhor respondeu com verdade, ele reage com emoção e age com poder. Foi assim que Jesus respondeu. Ele responde o questionamento de todo o povo, como responde os nossos questionamentos, com verdade. Ele vai reagir com emoção, pois ele tinha e tem emoção, e age com poder. Então todo o objetivo de Jesus ter chegado atrasado era revelar mais da sua glória. Não era apenas fazer um milagre, era revelar mais da sua glória. E isso é glória que nós vamos ver na medida em que Jesus vai responder os questionamentos e agir para ressuscitar Lázaro, mostrar a glória de Deus. Então o objetivo principal nesse texto, no que Deus está apresentando a partir de João, não era simplesmente ressuscitar Lázaro, e sim mostrar a glória do próprio Deus, quem ele era e quem o povo deveria acreditar de verdade, na glória do Filho. Deus revela-se e revela a glória dele no Filho. Ressuscitar Lázaro poderia sim ou não, isso não ia mudar nada. Fazer um milagre não ia mudar nada. O que Deus queria de fato era mostrar e revelar a sua glória e a glória do Filho. Então abram os seus olhos para ver a glória de Cristo. E talvez tenhamos que orar
Ó Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso coração para vermos a glória de Jesus que é aqui revelada por João. Talvez tenhamos que orar sim, em nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 21 a 26, a gente começa a pensar no primeiro ponto desta noite, depois dessa introdução. Como que Jesus revela a glória do Pai e a glória dele também é revelada? Disse lá atrás, com verdade. Então Jesus traz profunda verdade. João 21, capítulo 11, 21. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que pedir. Veja a convicção de Marta. Agora eu sei que o Senhor está aqui e Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir. Jesus, respondendo a Marta, disse: Marta, você precisa acreditar mais. E observe que Marta, ela ainda de fato acredita, mas ela precisava evoluir mais. Então Jesus disse: Marta, entenda o seguinte, você não precisa ficar desesperada como aqueles que não têm esperança, que é o que acontece conosco. Quando algo acontece, nós nos desesperamos como aqueles que perderam a esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo já falava isso. Sabe por quê, Marta? Seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão está morto, mas ele vai ressuscitar. Acredite nisso, Marta. Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Sim, Senhor, ele vai ressuscitar. Quando todos ressuscitarem, no último dia. E aí Jesus diz para Marta: Marta, não importa, Marta, quando vai ser, se vai ser hoje, se vai ser agora, se vai ser no último dia, não importa quando Lázaro vai ressuscitar, importa que ele vai ressuscitar, é isso que você precisa acreditar. Importa que eu farei um milagre, importa que ele vai ressuscitar, porque ele não responde quando seria esse dia. Veja a resposta dele, de Jesus para Marta: não importa. Não importa, está nas entrelinhas do texto. Marta, uma coisa que você tem que ter em sua mente não é quando seu irmão vai ressuscitar, você tem que entender que eu sou o Senhor. Então disse Jesus a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, não importa o dia, não importa a hora, se vai ser agora ou no último dia, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, você vai viver, e ele morto vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Tira os olhos do morto, Marta, coloca os olhos em mim, que é o que precisamos. Às vezes a gente está com os olhos nos problemas, ao invés de olhar para Jesus, e Jesus está dizendo: tira os olhos do morto, Marta, coloca os olhos em mim, tira os olhos dos seus problemas, não meça o meu amor pelo que farei, e se farei, e quando farei, ou se deixarei de fazer, coloca os olhos em mim e aguarde quando eu farei. É isso que ele está dizendo para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim viverá, mesmo depois que vier a morrer. É isso, queridos, que ele diz para Marta. É isso que seu irmão precisa, e é isso que eu sou para ele. Ele cria em mim e ele viverá, não importa se agora ou no fim dos tempos. Marta, ela precisava entender isso. Nós precisamos entender isso. Não importa o dia ou a hora que o milagre vai acontecer, o que importa é que Cristo pode realizar o milagre. Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele vai viver, mesmo depois que morrer. Mas Marta, eu tenho uma palavra para você,
Guarde no seu coração isso também, Marta. Versículo 26, foi o que Jesus disse para Marta. E ele no versículo 25 vai dizer, foi sobre o irmão dela que ele disse isso. Ele morreu e vai ressuscitar. Marta, o que você tem que crer não é o quando Deus tem que fazer as coisas, é no que Deus faz. Então, Marta, não se preocupa se ele vai ressuscitar ou não. Isso não é problema seu. Se preocupa com o que eu farei. Com o que eu farei. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Mesmo depois de morrer, Marta. Quanto a você, deixa eu lhe dizer algo, Marta. Quem vive? Você está viva, Marta? Nós estamos vivos? Estamos aqui. Ainda não chegou o nosso dia, estamos aqui. Então Jesus está dizendo, quem vive, Marta? Você está viva, Marta? É isso? Você está viva? E se você crê em mim, jamais morrerá. Se você está viva, e é essa a sua preocupação e que você precisa ter, se você está viva, você crendo em mim, jamais morrerá, não haverá nem milésimo de segundo na sua vida, seja na vida ou na morte, que você perderá o contato comigo, Marta. Se você crê em mim e está viva, se vier a morrer, você viverá, e talvez você seja transladada, sem que sinta a morte, pois eu sou a ressurreição e a vida. É isso que Jesus está dizendo para Marta. É disso que você precisa, Marta, é disso que nós precisamos, acreditar em Jesus de fato, entender que Ele é a ressurreição e a vida. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, está vivo, Ele vive. As promessas para Lázaro, para Marta, são as mesmas para nós. Marta, você não tem que perguntar, por que eu atrasei, Marta? Por que você me pergunta isso? Porque eu não cheguei antes? Essa não deve ser a sua pergunta. Você não tem que ter essas afirmações teológicas. Ele vai ressuscitar, eu sei que Ele vai ressuscitar, no final Ele vai ressuscitar, é afirmação teológica, a gente tem respostas teológicas para algumas coisas, mas é isso que vai nos levar para o céu? É a teologia que vai levar você para o céu? Não, para Marta também é a mesma coisa, não é a teologia que vai levar Marta para o céu. Eu observei que você tem essas convicções teológicas, você acredita na ressurreição no fim dos tempos, só que você não está aplicando isso ao seu coração, Marta. Tira os olhos do seu irmão, tira os olhos da sua dor, tira os olhos dos seus problemas, tira os olhos de si, coloque os seus olhos em mim, Marta. Olhe para mim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e seu irmão viverá. Quanto a você que está viva, crendo em mim, você nunca morrerá. Ela precisava entender isso, nós precisamos entender isso. E aí ele pergunta, você crê nisso, Marta? Jesus pergunta para ela, você crê nisso, Marta? Essa pergunta ele faz a você nessa noite também. Você crê nisso? E ela responde, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Aqui Jesus então revela a sua glória com palavras, com profunda verdade que serve para vivos e mortos em Jesus. Jesus se revela a Marta. Ele é a ressurreição para os mortos e Ele é a vida para os vivos e os mortos, pois Ele vive. Quem vive e nele crê jamais morrerá. Essas palavras são expressões e são manifestações gloriosas do amor de Deus, do amor de Cristo. Precisamos então guardá-las em nossos corações. Marta, a morte não é o ponto final, Marta. Entenda isso, Marta, pois eu sou a ressurreição e a vida, portanto creia em Cristo e viva de verdade, viva eternamente, pois Ele morreu, ressuscitou
e está vivo, sentado à direita do Pai, voltará para buscar a sua igreja. Entenda isso, Marta, entenda isso você que está aqui hoje. Ele vive e voltará. Então, Jesus mostra a sua glória e revela a sua glória e a glória do Pai com profunda verdade para Marta, mas também ele revela com forte emoção. João capítulo 11, 32 ao 35. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Versículo 35, Jesus chorou. Nesse momento, as palavras de Maria não foram apenas palavras, foram palavras em meio a soluços e gemidos, porque ela estava sentindo dor, ela estava chorando, o irmão morreu. Versículo 32, onde está o Senhor? Onde o Senhor estava quando precisávamos do Senhor? Onde o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que precisamos observar é que Jesus, nesse momento, não teve palavras para responder Marta, nesse momento. Ele apenas chorou, fortes emoções, ele chorou. Ele não deu uma palavra nesse momento para Marta, para Maria, melhor dizendo, para Maria. E todos notaram isso. Apenas depois vieram palavras de ação, mas naquele momento que ela se declara e fala, onde o Senhor estava quando precisávamos do Senhor, ou melhor indo ao texto, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele não fala nada, apenas fortes emoções, e as pessoas notaram isso. Apenas depois vieram palavras e ação. Observe, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Diz o texto original no grego que Jesus ficou agitado. O que quero dizer, irmãos, que quando Jesus chorou, ele não chorou porque amava Lázaro, não. Ele sabia o que ia acontecer, porque ele não foi para ressuscitar Lázaro de propósito. Ele amava Lázaro e não precisava demonstrar isso para ninguém, mas ele chorou e é por um propósito. Ele tem aqui e temos resposta para essa reação de Jesus. Ele sentiu profunda indignação e grande angústia ou agitação. Versículo 34, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E aí Jesus chorou. Veja que o texto diz que Jesus sentiu profunda indignação e grande angústia, ou no texto original no grego, agitação. Jesus ficou agitado. E a maioria das pessoas nesse texto parece ler quaisquer emoções que elas mesmas acham apropriadas na hora do luto, né? Então, olhando Jesus chorar, ele amava Lázaro. Então, cada um vai ter o seu juízo de valor. Mas é isso que o texto está falando, é isso que o texto quer mostrar. Parece que estas pessoas já levam algum pressuposto para o texto e dão as informações que querem. Dizem algo do tipo: Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. É isso, e muitos falam. Em alguns momentos já falei isso, bem lá atrás. Jesus chorou por causa do choro, da tristeza dos outros. Jesus chorou pelo que o pecado fez na vida daquele povo. Não dá para saber ao certo quais eram as reações emocionais de Jesus ou a que ele estava respondendo quando chorou, mas fato é que ele olha para aquele povo, um povo pecador, um povo que não acreditava nas palavras dele, um povo que questionava ele. Agora, além do choro, há duas palavras no final do versículo 33 que descrevem a resposta do Senhor Jesus e que precisam ser muito bem
observadas nesse texto, sentiu profunda indignação, agitou-se no espírito e grande angústia, comoveu-se. Esse foi Jesus. A primeira palavra que diz que ele sentiu profunda indignação ou agitação é usada novamente no versículo 38, e 3 vezes fora deste livro, 3 vezes, nunca é usada para descrever compaixão, mas sempre indignação, repreensão e advertência. Ou seja, Jesus ficou indignado com aquele povo, e ele chora. Se fosse eu diria, ele chorou de raiva. Eu prego o evangelho todo dia para vocês, ensino todo dia para vocês, e vocês não mudam, vocês não creem, vocês continuam incrédulos, continuam céticos. Eu falo todo dia que eu sou a ressurreição e a vida, e vocês ainda continuam incrédulos. Jesus ficou indignado, e ele chora, A segunda palavra, grande angústia ou comoção, significa estar abalado ou agitado. É a mesma palavra para as águas agitadas lá no tanque de Betesda, João 5,7. É também a palavra que Jesus usara em João 14,1. Não deixem que seu coração fique aflito, ou seja, perturbado, agitado. Ou seja, nenhuma dessas palavras não descreve uma emoção positiva de Jesus no momento em que ele chega e é questionado pelo povo, e ele chora porque ele vê um povo incrédulo. Logo, o que percebemos é que Jesus ficou indignado, agitado, perturbado e aflito, de perturbação pela incredulidade daquele povo. E não dá para ser dogmático aqui, irmãos, mas como John Piper afirma, não acho que as emoções de Jesus tenham sido empatia e ternura, não. Jesus ficou indignado com aquele povo, como já ficou Charles Spurgeon. Em seu sermão ele declara que por anos ele pregava o evangelho, e ele conhecia um povo mais que pecador, porque ele estava anos, domingo após domingo, semana após semana pregando, e o povo não mudava. Pior povo da terra, dizia Charles Spurgeon. Jesus sentiu isso com esse povo aqui. Parece-nos que Jesus estava perturbado com a maneira como seus motivos estavam sendo questionados. Quer dizer que eu não posso curar Lázaro? Quer dizer que eu não poderia ter demorado? Vocês estão me questionando? Vocês esqueceram quem eu sou? De fato, queridos, com muita força emocional, Maria, depois Marta, no versículo 21, tinha dito: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sendo questionado. E talvez você questione Jesus todo dia. Eu ouvi outro dia o camarada dizer na rede televisiva, para o mundo todo ouvir: você pode fazer tudo e você bota Deus na parede. Quem somos nós para colocar Deus na parede? Quem somos nós para questionarmos Deus, para questionarmos a pessoa de Jesus? Algo dito assim naquele momento se tornou profundamente perturbador para Jesus, e quando ele chorou no versículo 35, a suspeição aqui é que suas emoções eram muito profundas e muito complexas, não eram simples, pois ele estava indignado com aquele povo. Essa forte emoção vai ressurgir em Jesus. Isso acontecerá novamente em resposta à terceira instância de pessoas questionando seus motivos e seu poder. No versículo 37, algumas olharam para ele, para o choro dele, e disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Veja Jesus sendo questionado. 2 vezes Jesus chorou na Bíblia. Então, a outra foi pelo povo de Israel, pecador, o mesmo sentimento do choro aqui para Lázaro. Mas Jesus escolheu não impedir, diz o povo, a morte de Lázaro. E eles estavam questionando e desconfiando dos motivos e do poder de Jesus. É o que a gente faz. É o que a gente faz como pecadores limitados que somos. Se demora um pouquinho a gripe, mas Senhor, por que o Senhor não me cura?
Se a fome demora um pouquinho, mas Senhor, porque estamos passando fome, e aí você esquece que o texto bíblico diz que ele jamais viu um justo mendigar o pão. Jesus agirá para ressuscitar Lázaro, mas antes dele agir com poder, há essa emoção novamente na vida dele. Essa palavra forte usada para descrever um sentimento de indignação, irmãos, repreensão ou advertência, aparece novamente nesse versículo de número 38. Só que desta vez ela está ainda conectada ainda mais explicitamente com a suspeição, ou seja, o julgamento e o ceticismo das multidões ali estavam descrendo da pessoa de Jesus. Eles tinham acabado de questionar o amor e o poder de Jesus, e João registrou isso. Jesus, portanto, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Versículo 38. Jesus novamente indignado. A Bíblia dizendo isso. Jesus indignado com aquele povo incrédulo. Jesus entra na igreja e o que ele quer é que a gente o adore. E não questionar, Senhor, por que o Senhor não me deu um melhor salário? Por que o Senhor não me deu um melhor emprego? Por que o Senhor não me deu isso ou me deu aquilo? Não é isso. Não adianta botar Jesus na parede, que ele não vai ficar lá, ele não é subveniente seu. Ele não é seu escravo. Todos nós, queridos, já ouvimos pregações sobre esse texto dizendo que Jesus está com raiva de sua grande inimiga, que é a morte. E não é. Jesus não está com raiva da morte. Jesus não está com raiva porque Lázaro vai sair amarrado, não. Lázaro não precisava nem tirar as ataduras, as pedras nem precisavam sair dali para que Jesus fizesse o que teria que fazer. Mas quando fazemos uma leitura cuidadosa do texto, parece não nos permitir tal conclusão. Afinal, como já vimos, Jesus mesmo planejou demorar e esperar Lázaro morrer, e depois ele mesmo ressuscitaria Lázaro. Jesus planejou tudo isso. Então, parece mais óbvio que João esteja dizendo, queridos, que porque todos questionaram o amor e o poder do Senhor, no versículo 37, este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Jesus se sentiu novamente indignado. E chegou ao túmulo, e aí ele chega lá, está lá a pedra, ele está diante do túmulo, e o que ele encontra? Uma população, um povo indignado, revoltado. Por que o Senhor demorou? O Senhor poderia ter vindo mais rápido. Aquele centurião nos ensina apenas uma palavra tua, apenas uma palavra. O Senhor não precisa ir lá na minha casa, não. Eu confio, tenho fé, apenas uma palavra sua. Aquela menina lá do tempo de Naamã nos ensina em Israel a Deus em Israel. O Senhor só precisa ir lá, a Deus em Israel. O servo de Naamã, mas Senhor, só um banhozinho, toma um banho. E Naamã ficou curado da lepra. Nós precisamos acreditar em Deus como Ele é. Jesus ficou profundamente perturbado, indignado que seus motivos e seu poder, isto é, seu amor, estivessem sendo questionados. Ele então chora. Jesus chorou. E se estamos ou não certos sobre essa conclusão, o fato é, queridos, que essas emoções de indignação e o choro de profunda perturbação são também uma revelação da glória do Senhor. Cristo não é uma pedra, um pedaço de gesso ou de madeira que não tivesse emoção. Não, ele tinha emoção, ele tinha fome, ele tinha frio, ele tinha necessidade. Como um grande Deus, homem, ele tinha emoções profundas e fortes que sempre concordavam perfeitamente com todas as suas situações. E essa revelação também é um ato de amor nesse texto. Até a raiva pela descrença, o choro de perturbação ou a agitação por causa da suspeita e do questionamento é um ato de amor, porque todas estas coisas, incredulidade, suspeição, questionamento, nos impedem de ver a glória de Cristo na hora da dor.
Então Cristo, Ele tem misericórdia daquele povo, Ele chora, fica indignado, revoltado, mas Ele faz o que Ele precisa fazer, Ele abençoa e Ele tem misericórdia, porque o texto diz que elas se renovam todas as manhãs, e estas misericórdias nos impedem de sermos consumidos. Emoções. Cristo teve emoções. Uma terceira coisa que o texto nos ensina: poderosa ação. Então ele fala com verdadeiras palavras, profundas palavras, fortes emoções, pois Ele é o Deus vivo. Uma poderosa ação. Vimos então essa profunda verdade, a resposta a Marta, a resposta a Maria e as pessoas do velório. Agora é a hora de uma poderosa ação de Jesus. Versículo 39. Role a pedra para o lado, ordenou Jesus. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Ela deveria estar com a toalhinha já tapando o nariz para não sentir o cheiro, com tanta fé que ela tinha. Em resposta, Jesus finalmente fez a conexão entre o que ele estava fazendo e o que ele mesmo havia dito no versículo 4. A doença de Lázaro não acabará em morte. Mas ele já morreu há 4 dias. Ele disse no versículo 4, a doença de Lázaro não acabará em morte. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente ora, a gente busca em Deus resposta, Ele nos dá as respostas e a gente não acredita. O povo lá estava orando, Pedro estava preso, o povo estava orando, e quando as cadeias se rompem, se quebram, soltam Pedro, Pedro vai para casa, bate na porta, alguém abre a porta, e quando vem Pedro, fecham a porta e voltam, deixam Pedro na porta. Como assim? Eu estou orando para que Deus age, quando Deus age eu não acredito. Como assim? A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então Jesus disse a Marta, versículo 40, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Ou seja, Marta, eu sou a ressurreição faz parte da minha glória, Marta. A poderosa ação de glória no livro de João nos apresenta o que Jesus de fato fez, continua fazendo e continuará fazendo na eternidade. João 11, 41, 44, então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, e aí Jesus vai orar, Pai, ele começa a orar, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me ouvistes. Que é interessante, né? O filho orando ao Pai, porque acreditava no Pai, confiava no Pai, e o povo não acreditava no Filho, e ele deixa bem claro, estou te rogando isso para que estas pessoas acreditem. Então Jesus gritou, Lázaro, vem para fora, e o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Essa é a glória de Jesus, irmão. Jesus ressuscitou Lázaro, porque Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é a chegada na história da renovação final e gloriosa de Deus em todas as coisas, incluindo o nosso corpo. Esse é Jesus. O morto vai ressuscitar, e o vivo, ainda que morto, ainda que vivo e vier a morrer, ressuscitará, e vai ter um novo corpo, dado por esse Deus. É isso que ele está dizendo para esse povo. Então, irmãos, vocês serão ressuscitados dentre os mortos, e brilharão como o sol no reino de meu Pai. Lázaro é uma prévia da sua e da minha ressurreição. Jesus está voltando, e esta terra
está voltando a essa terra em poder e glória, e grande glória. E esse evento, queridos, essa história de Lázaro, e esta palavra nesta noite sobre Lázaro, são uma janela para essa glória. O que ele fez com Lázaro, ele vai fazer conosco. Ele está voltando, pois ele vive, não é o subtema? Ele vive, e se ele vive, prometeu que vai voltar, e nesse dia ele vai ceiar conosco, pois ele deixou de ceiar, fez a última ceia lá com os discípulos, e ele disse: quando eu voltar, hoje é a última ceia, quando eu voltar, vou ceiar com vocês. Mas para os que creem, hoje Deus está dizendo: eu te amo, meu amor por você não irá poupá-lo de sofrimento e da morte. Não adianta, você vai sofrer, você vai passar por dificuldades, mas Ele vai estar com você. Você vai passar pela morte, mas Ele é a ressurreição e a vida. Você vai ressuscitar e vai ter um corpo novo, transformado, sem desejo de pecar, e vai viver eternamente com esse Deus que é vivo, que vive e reinará sobre toda a terra. Meu amor por você se revela na entrega que eu faço de mim mesmo a você. Entrego-lhe minha glória, que dentre outros manifesta-se a você em palavras de profunda verdade, num coração com forte emoção e em jeito poderoso de agir. E a pergunta é: você me vê nesta noite? Vê a minha glória? Você me vê por quem eu realmente sou? Não porque eu vou ressuscitar Lázaro, mas porque eu sou Deus. Você me vê? Vem até mim, eu tenho muito mais para lhe mostrar, diz Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Eu termino nesta noite, irmãos e irmãs, concluindo, dizendo que talvez hoje, nesta noite, você precise ver a glória de Deus em Jesus. Talvez você tenha passado muito tempo caminhando achando que conhecia Jesus, ou questionando Jesus igual esse povo aqui, achando que Jesus é o seu empregado, achando que Ele tem que fazer algo por você, quando na verdade você tem que se entregar plenamente a Ele, plenamente. O que encanta o seu coração? Pergunto eu a você nesta noite: o que encanta o seu coração? Será que o amor de Cristo encanta o seu coração? Se Jesus não é o maior encanto da sua alma, do seu coração, você está em sérios riscos, você está em apuros. Se Cristo não encanta o seu coração, você está caminhando erradamente há anos. Cristo tem que encantar o seu coração muito mais do que qualquer outra coisa que você tenha. Ninguém vai para o céu porque simplesmente tomou uma decisão. Eu aceitei Jesus, chorei, Senhor. Ninguém vai para o céu porque fez ou faz isso, não. Chegará no céu aqueles que amaram de todo o coração e lutaram contra o pecado, caíram sim, tropeçaram sim, erraram sim, mas levantaram e não viveram comendo as pelotas do diabo. Sim, o texto bíblico diz no Salmo 94, versículo 18, quando teu pé tropeçar, o Senhor terá benignidade de ti. Então, eu posso sim tropeçar, mas não voltei, não posso ter prazer no pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, aqui estou, ajuda-me. É isso, irmãos, é isso. Palavras de emoções e atos de poder Jesus fez. Busque ver a glória de Jesus, saia com esse compromisso nessa noite, de vê-la através da fé na palavra de Deus. Leia a sua Bíblia todos os dias, buscando conhecer o Salvador de fato. Dedique-se em oração, busque o Senhor em oração, vá falar com Ele, Ele vai falar contigo. E por fim, ame Jesus de fato. A melhor forma de amar as pessoas é revelar para ela a glória de Deus na face de Jesus. Ame de fato. Palavras de graça e de verdade, pregue o Evangelho, emoções dignas e sinceras, atitudes poderosas, só falando através
da pessoa de Jesus, convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Meu Senhor, aquele povo, Pai, no tempo de Jesus, no tempo em que Lázaro havia morrido, era um povo até que acreditava no Senhor, ou pelo menos diziam que acreditavam no Senhor, sabiam o poder que o Senhor tinha. Lázaro havia morrido, e o Senhor decidiu esperar. Ele adoeceu, morreu, e logo após o Senhor retornou, e encontrou um povo incrédulo, um povo questionador, um povo que, apesar de ter visto muitos milagres, não estavam felizes ou satisfeitos com a pessoa do Senhor, apenas queriam mais um milagre. Não estavam ali porque amavam Lázaro, não estavam ali porque queriam ver Lázaro simplesmente livre, estavam ali porque queriam ainda, mais uma vez, ver um sinal. E o Senhor foi firme e duro com aquele povo. O Senhor ora e diz: Pai, só estou fazendo isso porque esse povo de coração duro não crê, e eles precisam crer. O teu nome vai ser glorificado, o meu também, então dá-me essa dádiva. Jesus então ora para que aquele povo entenda que ele era Deus, mas ainda assim, aquele povo continuou com o coração duro. Meu Senhor, que o teu Espírito nos ajude, ó Pai, a ser um povo diferente, a ser um povo que te busca pelo Deus que o Senhor é, pelo Deus que de fato amava, pelo Deus que de fato ama, pelo Deus que de fato continuará amando, porque a tua palavra diz que o Senhor não muda naquilo que o Senhor é. Marta tinha que compreender isso, Maria deveria compreender isso, assim como nós, Senhor. Então tem misericórdia de nós, que o teu Espírito nos auxilie a compreender que não é o dinheiro, que não é o carro, que não é a falta de recurso, que seja o que for, o que precisamos é continuar crendo no Deus que ressuscita, no Deus que é a ressurreição e a morte, e que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, voltará para buscar a sua igreja, porque Ele vive e vivo está, orando, intercedendo, para que naquele grande dia todos nós possamos estar, pois a tua palavra, o Senhor mesmo garantiu que aqueles que o Pai lhe deu, jamais serão lançados fora. Meu Pai, que o teu Espírito nos ajude a caminharmos nessa verdade, Senhor, independente das circunstâncias. Não nos permita sermos guiados por vista, Senhor, mas sim por fé. Abre os olhos dos nossos corações, abre, ó Deus, a fé que salva em nosso coração, para que possamos de fato olhar para o Senhor e caminharmos firmes na tua direção, como o Senhor tem ensinado na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por nos revelar a glória do Filho, e obrigado para nos revelar a glória do Pai. Que possamos ter esse entendimento, Senhor. Diferente daquele povo, o Senhor deixou tudo escrito, e aqui nós, nesta noite, recebemos um pouco daquilo que o Senhor deixou escrito, para firmarmos a nossa fé no Senhor, no Deus que tudo pode, no Deus que pode ressuscitar, no Deus que é a ressurreição e a vida, no Deus que, crendo nós, Ele pode nos ressuscitar, mesmo que venhamos nós a morrer. Meu Pai, que essa seja uma verdade absoluta sempre, ó Pai, na nossa vida e na vida de todos quanto nos ouvem, de todos quanto aqui estão, Senhor. Tira as dúvidas, Senhor.
tira as coisas que atrapalham a acreditarmos desta forma, Senhor. Nos ajuda, é o que eu te peço, é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.